gerenciar o serviço de manutenção. A norma NBR 5674, 2012, também recente, recomenda as seguintes diretrizes. Primeiro, a gente tem que bolar o quê? Que a durabilidade seja preservada, o desempenho e a vida útil previstos em projeto. Quer dizer, perseverar a durabilidade, desempenho e vida útil previstos no projeto. Segundo, estabeleçam as informações pertinentes ao projeto e aquelas oriundas dos serviços de manutenção realizados. E, finalmente, estabeleça as responsabilidades, autonomia e fluxo de comunicação entre os envolvidos, sistema de manutenção. Esse sistema, ele deve prever infraestrutura material, técnica, financeira e de recursos humanos para atender aos diferentes tipos de manutenção, que são a chamada manutenção rotineira, é um tipo de manutenção, a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. Olha só. Bom, a importância da manutenção no bom desempenho das construções, bem como os conceitos aqui apresentados, fazem parte do conhecimento da engenharia civil e estão consolidados através de quê? Das normas técnicas internacionais, manuais e práticas consagradas. Quer dizer, isso existe. Entretanto, como nós temos visto, essa prática não vem sendo adotada de forma sistemática em nossas obras públicas e em nossas obras privadas. Esse é que é o cerne do problema. Por isso é que nós estamos roubando o tempo de vocês aqui. O que é que nós vamos fazer? Não podemos deixar isso como está. Quais seriam os motivos para se relegar a manutenção das construções a um segundo plano? Está aí uma pergunta que eu faço. Por que nós estamos colocando em risco o patrimônio e a vida de pessoas por conta da falta de manutenção de construções? Duas perguntinhas aí para ativar aí nós. Primeiro, tentar responder. Os serviços de manutenção, diferentemente de novas obras, não têm visibilidade junto à opinião pública, sendo difícil obter dividendos eleitorais. Certo ou errado? O cara não vai querer perder tempo nem dinheiro fazendo a manutenção, que é obrigatória, porque ela não chama atenção. Ninguém está vendo que está chamando atenção. O prefeito foi fazer a manutenção do elevado do Juá, que os prefeitos que o antecederam não fizeram, a imprensa caiu em cima dele, como se ele estivesse prejudicando o elevado do Juá. Não tem a obra eterna, ainda mais aquela na beira do mar. Todo mundo contra o prefeito que está fazendo o que os anteriores não fizeram. Prefeitos e mesmo governadores, porque aquilo foi projetado e construído pelo Departamento de Estradas de Rodagem, que é um órgão do governo do Estado. Então, manutenção não interessa o cara. Será que a responsabilidade por um empreendimento se encerra no período de responsabilidade civil contratual? É o que muita gente pensa, né? Tal período de responsabilidade contratual ou responsabilidade civil, que é de 5 anos. Depois o cara quer que se dane. Será que os serviços de manutenção incomodam e importunam o usuário? É verdade. Incomoda sim, o cara não está vendo que você está tratando dele. Até as obras de manutenção na casa da gente, a gente vai adiando, porque vai atrapalhar o nosso dia a dia. Eu lá em casa tenho muita coisa que eu tenho que fazer, mas não estou conseguindo para não me incomodar. Imagina o usuário. E o de administrador também não quer estar associado a esse fato, né? O prefeito, o governador, lá o que seja, fazer manutenção. A gente tem que mexer nisso, tem que esclarecer o povo, tem que esclarecer a imprensa. E é outro aspecto aqui, ó. A manutenção é cara? O cara vai dizer, pô, está caro para burro fazer manutenção. Será que é por isso? Veja só, vamos pegar esse ponto. Sob o ponto de vista econômico, vou entrar nesse ponto justamente, a manutenção pode ser estendida através da chamada Lei dos 5, chamada Regra de Sitter. Isso data de 1984. Não sei se todos já conhecem, mas eu achei interessante
contar para os que não conhecem ou para aqueles que já esqueceram da regra de Sitter. A regra de Sitter mostra a evolução progressiva dos custos de manutenção de acordo com a fase em que estão sendo realizadas ao longo da vida útil do empreendimento. Quanto mais tempo você levar para fazer a manutenção, mais dinheiro você vai gastar. De uma maneira geral, os custos de intervenção na construção, a fim de se atingir o nível de durabilidade, de desempenho e segurança esperados, eles crescem progressivamente. Quanto mais tarde for feita essa intervenção. Quanto mais você deixar para o ano seguinte, mais dinheiro você vai gastar. A evolução desse custo de intervenção, manutenção rotineira, manutenção preventiva, corretiva, reparo e restauração, pode ser representada por uma progressão geométrica de razão 5. Eu vou mostrar isso a você. Progride como progressão geométrica de razão 5. Esse é o motivo da regra de Sitter ser conhecida como Lei dos 5. Basicamente, o custo de manutenção de um empreendimento é dividido em 4 etapas cronológicas. A chamada fase A é a etapa de projeto e construção. Fase B é a etapa inicial de uso, que já pode dar início da degradação. Na etapa inicial do uso já também começa a degradação. Depois vem o quê? A etapa C. É a etapa de uso, já com sintomatologia clara de quedas de desempenho crítico, ensejando reparos para garantir a vida útil. Aqui, reparos, a vida útil. Aqui nós estamos pegando como exemplo a corrosão ao longo do tempo, esqueci de mencionar. A fase D é a etapa em que é forçosa uma intensa fase D. É forçosa uma intensa reparação para restaurar o desempenho. Você vê que a corrosão aumenta violentamente. Então, boas práticas construtivas. Vamos chamar de uma unidade de dinheiro. Manutenção, que é a fase 2, isso foi estudo feito pela corrosão. Custa 5 vezes mais. A manutenção, fase B, custa 5 unidades de dinheiro. Se você não fizer nesse tempo, você está entrando na fase C. Você vai não mais fazer a manutenção, você já está fazendo reparação e manutenção. E aí o custo, que era 5 unidades de dinheiro, era 1, passou para 5, passa para 25. E finalmente, se você deixar para a fase final, até a etapa em que é forçosa, é uma intensa reparação para restaurar o desempenho, você gasta, em vez de 25, você gasta 125. Razão 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 5,25. Então, progressão geométrica de razão 5 que eu havia falado, eu estou mostrando o exemplo feito com a corrosão. Então, vamos para o item 3. Política Nacional de Segurança, experiência de barragens. Bom, aí os senhores estão vendo, em novembro de 2009, o Jornal do Comércio publicou um artigo da minha autoria cujo título era Urgente, Lei de Segurança de Barragens. Lá eu alertava para o fato de que muitos dos acidentes, aqui está grifado, está tirado do meu texto, poderiam ser evitados por uma correta manutenção e que urgia a aprovação do projeto de lei que estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens e criava o Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens. O presidente do comitê CDBG leu esse artigo e me telefonou e me contou que estavam fazendo uma moção e queria que o Clube de Engenharia também assinasse, junto com o Comitê de Grandes Barragens, a ABMS, a BGE, e em fevereiro de 2010, então, eu fui convidado por esse Comitê Brasileiro de Grandes Barragens, como presidente do Clube de Engenharia, assinar, junto com outras entidades, uma carta à chamada Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, ressaltando a urgência da referida lei. Finalmente,
em 20 de setembro de 2010, já durou pouco tempo, em só alguns meses, a Lei 12.334 foi sancionada pela Presidência da República. Hoje nós temos uma lei nacional de segurança de barragens, criando um sistema nacional de informações sobre segurança de barragens. Pergunto, o que está sendo feito? Que eu saiba, nada. Então nós temos que fazer alguma coisa, nós já dispomos até de uma lei. A promulgação da lei foi um grande avanço, porém é necessário criar a cultura da inspeção e da manutenção. Como tem sido divulgado pela imprensa, os riscos e os problemas ainda não estão resolvidos. No dia 31 de março de 2013, por exemplo, o jornal O Globo publicou a matéria intitulada Água em Cheque, ameaça Rio acima, com o seguinte subtítulo: 10 anos após desastre, Cataguases, Minas Gerais, 12 barragens na divisa de Minas Gerais em risco, Paraíba do Sul, põe em risco Paraíba do Sul, onde é discutida a situação das barragens de rejeito de Minas Gerais, que teriam impacto devastadores no Rio de Janeiro. Quer dizer, em 31 de março de 2013, aqui, ó, nada feito. A manutenção das barragens é assunto que exige uma atenção permanente por parte do empreendedor. O empreendedor pode ser um agente privado ou um agente governamental, pelo órgão fiscalizador e de engenheiros especializados, que terão capacidade de avaliar corretamente o comportamento dessas estruturas não convencionais em face às mudanças contínuas das solicitações a que são submetidas, garantindo que este se encontre compatível com o projeto. Então, é só uma passadinha para segurança de barragem. Nós temos tudo, até uma lei, e nada está sendo feito. Vamos passar para pincelar outro item, também rapidamente. A lei de autovistoria e a norma de manutenção de edificações. Após a tragédia do edifício Liberdade, o Clube de Engenharia criou uma comissão que foi coordenada pelo nosso, então, primeiro vice-presidente, Manuel Lapa, nosso conselheiro vitalício. Entre outras ações, esse grupo elaborou a proposta para o projeto da chamada Lei de Autovistoria. Foi encaminhado ao presidente da Câmara de Vereadores, eu fui levar pessoalmente com o Manuel Lapa, e ao secretário de Urbanismo. E essa lei foi promulgada em 5 de março próximo, sob o número 6.400. Ela determina a obrigatoriedade de realização periódica por autovistoria pelos condomínios ou por proprietários de prédios residenciais, comerciais e pelo próprio poder público no caso de prédios públicos. Estão incluídos na inspeção estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de encostas, além de todas as suas instalações. O que está sendo feito? Que eu saiba, nada. Nós não temos que agir, senão os anos vão se passar e não vai adiantar nada tudo o que aconteceu. Aqui todo mundo conhece isso, mas vale a pena para lembrar, principalmente os mais jovens, os que estão afastados disso. Exemplos de patologia de edificações, facilmente, eu esqueci de grifar aqui, facilmente identificáveis através de quê? De inspeções. Nem inspeções estão sendo feitas. Antigamente eu era chamado para inspeção. Aqui, ó. Hoje eu não vejo nem eu, nem ninguém ser chamado para inspeção. São muito poucos os que são chamados, acho eu, posso estar enganado. Bom, então essa lei 6.400 dispõe também sobre o quê? Sobre a obrigatoriedade da emissão de um laudo técnico de vistoria predial, a LTVP, a ser emitido como resultado da vistoria. Porém, ela não especifica os métodos a serem empregados para a elaboração desse documento técnico, que será o ponto de partida para o plano de manutenção corretiva ou preventiva da edificação. A norma, na ABNT 5674/2012, manutenção de edificações, ela estabelece todos os requisitos para a gestão do sistema de manutenção de edificações, detalhando
cada uma das etapas e requisitos do planejamento do programa de manutenção a ser implantado. Temos isso também. Então, gostaríamos de propor que o relatório de inspeção, cujo conteúdo se encontra bem explicitado na norma, seja utilizado como base para o laudo técnico a ser emitido, de forma a se cumprir o estabelecido pela nova lei estadual. Senão, a lei vai ser, se ainda não estiver, indevidamente engavetada. Aqui outros exemplos de trincas e fissuras, indicativas de patologias, identificáveis facilmente através de quê? De simples inspeções, denotando falta de manutenção. Aqui, ó. Só para... Então, sobre autovistoria, eu só estou chamando a atenção para esse aspecto, né? Nós já temos armas para sair à luta, não temos que ficar dormindo. 5. Item 5, também nós vamos pincelar, não vamos pincelar tudo, mas só alguns exemplos para não me tornar enfadonho. 5. Manutenção de obras de arte, pontes e viadutos. Esse assunto está muito bem abordado no completo Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias, do antigo Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que era do DNR, hoje chamado de DINIT, revisado em 2004, que tem por objetivo a formação dos profissionais que executarão as inspeções de pontes, apresentando um detalhado programa de inspeção para a identificação da necessidade de reparos ou manutenção e clara orientação para a inspeção de todos os elementos de ponte. Nós temos tudo isso para fazer. Nele estão detalhadas as atividades de manutenção ditas programadas ou as de rotina e aquelas advindas de uma inspeção, conforme se vê abaixo. Olha lá. Eu só para dando uma pincelada no que tem, quem quiser vai consultar para entrar em detalhes. Atividades típicas de manutenção programada: limpeza da superfície de rolamento, limpeza dos dispositivos de drenagem e limpeza das juntas de dilatação. Simplíssimo. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Atividades típicas solicitadas por inspeção: recomposição das juntas de dilatação, pintura de elementos estruturais de aço, substituição de pistas de rolamento, substituição de drenos e reparação de danos de choques de veículos. Não sou eu que estou inventando, está lá, ó. Não, será que isso está sendo feito? Eu acho que não. Antigamente o DNR tinha uma diretoria de manutenção, né? Eu hoje acho que não sei se tem. Se tem, não está funcionando. Era famosa a diretoria de manutenção. É manutenção e tinha outro nome também. E conservação.